Radio France Internationale. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o Magazine de Desporto com Marco Martins. Ficamos agora com o espaço convidado da autoria de Karina Branco, o último de uma série que temos emitido nas últimas 2 semanas sobre a reunificação de Angola. Convidado. Não há perdão sem verdade. A convicção é de Francisco Nunes, conhecido como Cúdia, um sobrevivente do 27 de maio de 1977 em Angola. Antigo comissário político do MPLA, ele ficou mais de 2 anos num campo de trabalhos forçados, sem que nunca lhe tenham explicado porquê. Hoje, Francisco Nunes faz parte da plataforma 27 de Maio, constituída por sobreviventes e órfãos, que reclama a constituição de uma Comissão da Verdade e que, por isso, se afastou da Civicop, a Comissão de Reconciliação criada pelo Governo. A plataforma agradeceu ao presidente João Lourenço pelo discurso em que pediu perdão em nome do Estado pelas execuções sumárias do 27 de Maio, mas espera que a coragem do Executivo vá mais adiante. Comecemos, pois, por ouvir a história de Francisco Nunes Cúdia, que também passou pela primeira região político-militar. Eu provenho da primeira região político-militar. Eu entro na primeira região depois do 25 de Abril, numa altura em que o MPLA ainda não tinha assinado cessar-fogo. Portanto, eu entro precisamente na última base de resistência da guerrilha na primeira região político-militar. Ou seja, era a região do Nito Alves, a região de onde saiu supostamente as vozes mais contestatárias no MPLA, é assim? Não podemos dizer que a região é do Nito Alves e de Zé Banduna. Não, é do MPLA e a partida não há sinais de que eles sejam contestatários, pelo contrário, eu pude presenciar a fidelidade que eles tinham à linha do movimento. Nunca houve sintomas de que Nito Alves, os guerrilheiros que resistiram 14 anos naquelas dificuldades, pudessem ser contestatários à linha política do MPLA. O que é que lhe acontece no 27 de maio? Eu, quando venho saindo da primeira região, eu na altura estava no Uís, que era parte da primeira região. Tínhamos acabado de tomar o Uís. Portanto, eu quando saio da zona de resistência da primeira região, eu saio com a função de comissário político de esquadrão. E quando venho para Luanda, transferido, eu venho no âmbito da palavra resistência popular generalizada, que se consubstanciou-se na criação da ODP, da Organização de Defesa Popular. Estou como comissário político nacional da Defesa Popular. Mas quando se dá o 27 de maio, eu já não estou, não interessa que circunstâncias é que eu saí, já estou nas unidades de subordinação central. O que é que acontece a seguir? Quando é que é preso? Como é que acontece esse processo? Por que é que foi preso? Eu fui preso a 22 de julho de 1977, porque o meu nome é citado na informação do Bureau Político sobre os acontecimentos. Está citado na página 17. Falam aqui na fase de infiltração, não é? Então sou preso. Estava em casa, naturalmente, sou preso em casa. De casa sou levado para os escritórios centrais da DISA. Bom, aí começa a acontecer, não é? Os interrogatórios, naturalmente. Passo pelo Ministério da Defesa, depois do Ministério da Defesa sou levado para a Casa de Reclusão, da Casa de Reclusão permaneço lá cerca de 2 meses, depois da Casa de Reclusão sou levado pelos serviços de tropa e daí sou levado para o campo que eles chamavam de reeducação do Fungo Nia, na Kibala. Fica lá até novembro de 79. Mas antes de chegarmos ao campo do Fungoninha, estes interrogatórios todos porque passou, depois a casa da reclusão, onde esteve 2 meses, durante todo este tempo explicaram-lhe porque é que estava preso, houve algum julgamento, percebeu porque é que estava preso? Não me deram qualquer explicação, mantiveram, por exemplo, eu estive numa cela, foi uma cela terrível chamada cela 14. Onde eu fui posto, deram-me uma injeção nos testículos, não é? Eu não sei quanto tempo eu estive lá.
mas nos interrogatórios, não é que eu fui alvo, nunca me deram explicações, só queriam saber precisamente onde é que estava o Tratado do Marxismo-Leninismo, que foi aquela que o Esquadrão Sem Fiego levou, e onde, portanto, era feita a educação política e ideológica dos guerrilheiros, não é? É o que eles perguntavam. O que é que aconteceu depois, então, no campo? No campo, fomos colocados numas casernas, não é? Fomos humilhados, naturalmente. A mim, só me fizeram tortura psicológica. Queriam retirar alguns bens alimentares, queriam negar, inclusive, a assistência médica medicamentosa, porque eu contraí uma doença da pele, não me queriam ceder. Por ironia do destino, é que a direção do campo tinham sido todos meus subordinados. A tortura psicológica consistia mais em coisas que chocavam-me no interior. E depois é que passaram por uma tortura numa cela pequenina, né, onde eu passei lá 2 noites. E o que é que se passou nessa cela? Pronto, era uma coisita pequenina, não é? Quase que nem me conseguia movimentar e a comida era dada numa janelinha, não é? E como aquilo era uma zona um bocadito quente naquela altura, as paredes começaram quase que a jorrar, vamos dizer, gotículas de água. Disse-me que é preso, no fundo, porque o seu nome aparece citado na informação do Bureau Político como um dos nomes na base dos acontecimentos do 27 de maio. Esteve implicado? Não, que eu saiba, não. Digamos, o meu problema foi uma troca em volta de um debate ideológico com o senhor Lúcio Lara. Ele encarnou isto. Mas quando se dá o 27 de maio e a informação do político, não é? Ele interpela um companheiro meu e pergunta se o Cúdia já está preso. É o próprio Lúcio Lara, não é? Que pergunta. E então, logo de seguida, o nome, porque ele identifica claramente, ele põe Cúdia das Fábulas de Dalatando. Em relação ao que se chamou tentativa de golpe de Estado, esta foi a informação oficial. Há muita gente que diz que não houve. Você esteve no centro do furacão. Houve ou não houve tentativa de golpe de Estado? Não sei se algum dia leu uma ordem assinada pelo então ministro da Defesa, Henrique Esteves Carreira. É uma ordem do ministro em Luanda, aos 23 de julho de 1977. Ele expulsa das Fábulas, e ele dá aqui o título, expulsa das Fábulas, traidores fraccionistas de 27 de maio. E são expulsos 3 comandantes e depois os outros que eu tenho conhecimento são tenentes e segundos tenentes. No preâmbulo, ele diz por terem dirigido ou participado na tentativa de golpe de Estado do 27 contra o Comitê Central, Governo da República, o camarada Agostinho Neto, presidente do MPLA e da República de Angola e comandante em chefe. Ora, num quadro institucional em que se encontrava já Angola já tinha uma Constituição. Os órgãos da Constituição naquela altura não falam em nenhum momento que o Comitê Central era órgão do governo. E eu remeto isso à sua reflexão. Seja mais claro. Não há tentativa de golpe de Estado. Se houvesse tentativa de golpe de Estado, quem havia de assumir o comunicado dos acontecimentos não seria o Bureau Político, seria o Conselho da Revolução, que é o órgão que, digamos, substituía a Assembleia do Povo, que não estava constituída. Faz parte de uma associação de sobreviventes que integra a plataforma 27 de maio. Vocês pediram que se crie uma comissão da verdade. É isso? Sim, nós precisamos da comissão de verdade. É na Comissão da Verdade onde, digamos, a gente pode ouvir, porque não há perdão, mesmo no conceito religioso. Quando é que lhes é perdoado o pecado? Vão a um confessionário e confessam o seu pecado. E ali lhe é dada absolvição e dizem: reze 5 Ave Maria e peça perdão. Esta é a Comissão de Verdade. Os algozes têm que confessar, não no sentido penal, mas dentro de uma justiça reparativa. Você perdoou? Conseguiu perdoar por aquilo que se passou consigo e com todos os companheiros que perdeu nessa altura? Enquanto eu não souber a verdade, eu não posso lhes conceder o perdão. Mas eu falo até com eles. Mas eu, por uma questão de educação, uma questão cívica, eu os cumprimento.
mas eles têm que expressar, fizeram isto aos seus companheiros. Ouvimos o testemunho de Francisco Nunes, mais conhecido como Cúdia, sobre o 27 de maio de 1977.